Olá, professores, bem-vindos ao curso de formação à distância da Secretaria Municipal de Educação. Vamos dar sequência ao módulo 1 de Introdução à Neurociência. Meu nome é Loise Rizieri, sou pedagoga, mestre em Educação na área de formação de professores, especialista em Neurociência aplicada à educação. Nessa videoaula 3 de Introdução à Neurociência, nós vamos falar um pouco sobre memória, atenção, sono e aprendizagem. É importante relembrar que nas últimas aulas nós tratamos de como o cérebro aprende, um pouco de onde é que é esse cérebro, como que isso acontece, porque nós consideramos que sabendo aonde todas essas coisas acontecem e tendo uma ideia de como que o cérebro aprende, nós poderemos usar essas informações e esses recursos nas intervenções que faremos com as crianças na escola. E também na videoaula 2 nós falamos da importância de a gente compreender os mecanismos, que desencadeiam as emoções. Sabemos agora que emoções estão relacionadas com a memória e com a aprendizagem e que muitas emoções podem fazer muito bem para as crianças, assim como o contrário também. E agora nós vamos falar um pouco sobre esses assuntos. Quer dizer, se a gente fosse perguntar, o que eu posso fazer em favor da memória e da atenção? Vejam que aqui está dizendo que se o nosso cérebro trabalha para o nosso bem-estar, então que é muito importante que a gente não deixe de usar a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina, entre outros hormônios e neurotransmissores que podem ajudar, que são responsáveis pelo aprendizado e pelas memórias. Lembram que a gente falou da amígdala, responsável pelas emoções, do hipocampo, responsável pela aprendizagem, quando os estímulos são sempre positivos, que sejam relacionados com emoções de qualidade, que possam ajudar as crianças a aprender. Então, por que não usar esses recursos o tempo todo nas nossas práticas, nas nossas metodologias e no dia a dia da escola? Eu sempre gosto de trazer uma referência acessível, porque eu considero importante desmistificar um pouco essa coisa da neurociência. Esse negócio é muito complicado, deve ser muito difícil. Não é nada disso. Vejam, eu vou trazer aqui uma revista da Nova Escola de março de 2019, que diga assim, abra sua cabeça para a neurociência. E aí eu tirei de lá uma página que diz assim, como a neurociência pode auxiliar em sala de aula? É tudo que a gente quer e é tudo que a gente precisa. Vejam, as pesquisas avançaram muito no conhecimento sobre como o cérebro lê, escreve, mantém a atenção e a memória. E essas descobertas têm potencial para alavancar o ensino. Então, vejam, eu acho que é tudo que a gente quer, É tudo que a gente precisa. Então, pense, como que o cérebro trabalha, como que o cérebro aprende, como que o cérebro lê, como que o cérebro escreve, como que o cérebro usa as emoções para manter a atenção, a memória e a aprendizagem. Tudo isso a gente pode trabalhar com os conhecimentos que estão disponíveis hoje. E, de novo, eu vou dizer, nós fazemos neurociência sim na escola, mas temos certeza absoluta de que todas as intervenções que nós fazemos têm um objetivo racional e de conhecimento científico? Então, vamos lá. Às vezes a gente faz algumas perguntas que parece que as respostas são bem fáceis, Por exemplo, o que são memórias? Uma coisa tão simples de responder,
E de verdade não é complicado, não. Então, olha só. Eu vou usar um conceito bem simples e resumido do Ramon e do Cajal de 1983, mas que é exatamente o que a gente precisa para começar a discutir. Então, ele vai dizer lá, os autores vão falar, consiste em modificações de determinadas sinapses de diferentes vias, que incluem o hipocampo e suas principais conexões. Vejam que ele fala de uma perspectiva da neuroanatomia, né? Então, as memórias são, vejam, o que é que nós aprendemos na aula passada? São várias tentativas, erros e acertos de circuitarias neurais que vão se reforçando sempre que a gente estimula uma área do cérebro. A gente pode dizer isso, né? E também a gente pode dizer que são um mecanismo, olha que bacana, que ele faz com que a gente consiga adquirir uma informação, armazenar essa informação, recordar essa informação e evocar, lembrar, trazer para a realidade uma informação que pode resolver um problema que a gente tem. Então, eu adquiro, eu armazeno, eu recordo e eu evoco essa memória. Olha que coisa simples e boa da gente entender. Então, a gente pode falar também um pouco mais detalhadamente sobre o que seriam essas memórias. Vejam, nós temos uma concepção clássica de memória que é assim, que ela compreende um sistema de 3 subsistemas, que seriam a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, a memória sensorial é aquela que nós vamos construindo ao longo da vida, que os estímulos chegam pelo nosso sistema sensorial. Vejam, nós temos os ouvidos, o nariz, a boca, a pele, os canais de entrada das informações, dos estímulos para o nosso cérebro. E o sistema sensorial usa muito o sistema auditivo, principalmente. Nós já falamos que o sistema auditivo ele é de crucial importância para a aprendizagem e para a alfabetização. Por isso que a Carmen Pereira vai trabalhar com vocês consciência fonológica. O que é uma consciência fonológica? Então, o curso dela vai conversar com o curso que eu estou dando, porque eu digo, nós precisamos desenvolver habilidades de ouvir, de ver, de sentir, de experimentar. E nós precisamos, na primeira infância, desenvolver muito o sistema auditivo, que é o que vai dar todo o preparo para a alfabetização. Bom, então essas memórias sensoriais, elas entram pelos canais do sistema e elas duram milissegundos. São informações que entram muito rápido e que vão passando, algumas vão se transformando em memória de curto prazo, que dura um pouco mais de alguns segundos, e outras vão se transformando em memórias de longo prazo, que são aquelas capazes de reter informações, inclusive para o resto das nossas vidas. Tenho certeza que se vocês puxarem pela memória, vão lembrar de coisas que aconteceram há muitos anos atrás e que nunca vão esquecer. Nós vamos falar um pouco sobre essas memórias também. Então, nós podemos fazer uma pequena síntese do que são essas memórias, que tipos elas são. Então, nós temos a sensorial, que é aquela que é muito rápida, mas que vai se consolidando ao longo do tempo. E aí nós temos a de curto prazo e a de longo prazo, que são as que a gente vai estudar agora.
As memórias de curto prazo são o que nós chamamos de memórias de trabalho, que nós usamos para resolver problemas imediatos. Por exemplo, eu preciso fazer um telefonema para encomendar alguma coisa e eu não tenho o número, eu consulto esse número ou eu peço para alguém. Aí eu disco o número, peço o que eu preciso, desligo. Pronto, resolvi o problema. Outro dia alguém me pergunta, me dá aquele telefone que você ligou para pedir tal coisa. Eu falo, não lembro. Por que você não lembra? Você não lembra porque você não precisa, não é uma informação relevante que precisa ser guardada na memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela guarda coisas muito mais relacionadas com a emoção. Nós vamos ver. Elas são as memórias explícitas e implícitas, ou seja, que explícitas que nós sabemos que nós guardamos essa informação, e implícitas que a gente não sabe que guarda essa informação. As explícitas, elas são episódicas e semânticas, e as implícitas são hábitos e habilidades. Mas fiquem tranquilos que isso é uma exposição teórica, que não é a coisa mais importante dessa aula, mas que é importante a gente entender o quanto as emoções estão relacionadas com as memórias. Vocês já vão ver. Então, vamos lá. A função da memória de curta duração é essa que eu falei agora há pouco. É um estoque temporário de informação que vai ser utilizada num determinado tempo e pronto, você descarta ela, seu cérebro vai se ocupar com outra coisa. Agora, as memórias de longa duração, que são essas explícitas e implícitas, que são as memórias mais interessantes. Vamos ver como que a gente constrói toda essa circuitaria, reforça, com estímulos que a gente recebe, que tem relação com as emoções? Vamos ver. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar dessa implícita, que são informações adquiridas de que a gente não é muito consciente de que a gente tem elas. São memórias que vão sendo adquiridas com o tempo e são memórias de comportamentos condicionados, motores, que a gente nem se dá conta que faz. Quer ver? Olha que interessante. Por exemplo, andar de bicicleta, escovar os dentes, dirigir um carro, tomar banho. Me diga, eu falo assim, você sabe andar de bicicleta? Sei. Mas quando você fala sei, você não fala sei. Eu pego a bicicleta, eu monto na bicicleta, eu subo na bicicleta, coloco as mãos no guidão, coloco o pé direito no pedal. A gente não faz essa descrição, né? A gente sabe que a gente sabe andar de bicicleta, né, ou dirigir um carro, ou escovar os dentes, mas a gente não é muito consciente de todo o processo que tem quando a gente está fazendo isso. E essas memórias, elas são construídas ao longo da vida da gente. Por exemplo, uma criança pequena não sabe escovar os dentes, você ensina. No começo ela não consegue nem segurar na escova, mas depois ela vai percebendo qual que é a posição que ela tem que segurar, aí ela coloca a escova de dente na boca sem pasta, né? E aí você fala, não, tem que colocar a pasta. Alguns molham a escova na torneira, outros não, enfim. E todo esse processo, ele é construído, mas são memórias que a gente adquire e que a gente coloca no automático depois. Vejam, quantos movimentos eu faço quando eu dirijo um carro? Eu destranco o carro, eu abro a porta, eu sento, eu coloco o cinto, eu olho no retrovisor, eu checo se tem gasolina, eu vejo em que marcha que tá, eu engato, deixo no ponto morto, eu viro a chave, depois eu engato a marcha. Olha quantas coisas que a gente faz no automático. Então, essas são as memórias implícitas que a gente chama, que são de hábitos e habilidades que a gente tem. E outras memórias são as explícitas, são aquelas que nós temos plena consciência de possuir, que são as declarativas. Então, nós temos a semântica
e temos a episódica. Vejam, a memória semântica, ela contém fatos e informações que independem de quando elas foram adquiridas por nós. Por exemplo, a moeda do Brasil é o real. Quer dizer, não aconteceu um evento específico para muitas pessoas saberem disso. Então, minha avó sabe, minha mãe sabe, eu sei, meu filho sabe, uma criança de 6, 7 anos de idade também sabe, né? Se você já viu um peixe nadar num aquário, você tem certeza absoluta que eles nadam em água e não em outros líquidos, né? Por exemplo, você vê um carro, você sabe que é um carro, que não é um caminhão, que não é um dinossauro. Outra memória declarativa semântica, você reconhece os nomes das cores. Na média, as pessoas sabem, exceto aquelas que têm alguma dificuldade de outra ordem, mas normalmente as pessoas reconhecem os nomes das cores. Olha que coisa engraçada que é saber disso, né? E aí tem um outro tipo de memória que é episódica, que é aquela memória que ela tem uma informação de um fato, de um evento que é altamente particular seu, né? Por exemplo, meu filho nasceu, onde ele nasceu, que dia ele nasceu, que cidade era, que horas que era, o que estava acontecendo naquele dia. A gente não tem filho todos os dias, né? Por isso que ela é uma memória que contém um evento particular, uma coisa inédita. Por exemplo, a maternidade é um evento muito particular. Quer ver um outro evento incrível que eu tenho certeza que você vai se lembrar? Onde é que você estava, com quem você estava, o que você estava fazendo no dia do atentado às Torres Gêmeas em Nova York? Pode ser que agora, assim, de cabeça, você não se lembre o ano, mas certamente você lembra desse dia, porque é um evento único, chocante, não é? Então, esses são os tipos de memória que a gente, ao longo da vida, vai construindo. Bom, então, quando que as memórias se concretizam, né? Então, recapitulando, a partir de estímulos, de mudanças, de organizações que acontecem na circuitaria do nosso cérebro. Então, a gente recebe o estímulo, esse estímulo entra pelo sistema sensorial, vai lá no cérebro e se conecta em algumas outros neurônios e vai formando circuitaria. Toda vez que você vai fazer alguma coisa que você já conhece, ele vai lá e recupera, ele recruta essas informações. E essas circuitarias vão se reforçando, e essas memórias vão ficando de sensoriais, para se tornam de curto prazo e depois de longo prazo. E as memórias que envolvem emoções, elas são as memórias que vão ficar guardadas para sempre na vida da gente. Tanto as memórias afetivas, quanto as memórias que vão nos trazer tristeza, felicidade, infelicidade, enfim, né? Então, sempre novos comportamentos são aprendidos quando as memórias se concretizam. E aí, a gente pode fazer duas perguntas, né? E depois uma afirmação que para mim na época foi, quando eu me dei conta disso, eu fiquei impressionada. Então, como que a gente pode memorizar sem prestar a atenção? Por que eu estou falando isso? A gente já vai falar um pouco sobre a atenção, né? E como aprender sem prestar atenção? Aí alguém pode falar, nossa, ó, descobriu a América, né? Quer dizer que para aprender precisa prestar atenção. Claro que isso não é novidade para nós somos neurocientistas, vocês sabem disso. Agora, tudo o que acontece no nosso cérebro, quando todo esse processo da estimulação está sendo feito, e quais são as transformações neurológicas que acontecem, a gente sabe? E o que é que a gente faz disso na nossa prática do dia a dia da escola? E como que a gente melhora esse trabalho lá com as crianças?
No curso de neurociência eu aprendi que a atenção se aprende. Eu fiquei impressionada quando eu descobri que a gente pode ensinar a prestar atenção. Por quê? Porque isso tem muito a ver com a aprendizagem. Quer dizer, se eu aprendo, é porque eu prestei atenção e eu transformo isso em memória. Agora, a aprendizagem, ela tem a ver com o tempo que eu consigo recrutar essa informação no meu cérebro, ativar esse cérebro e evocar essa informação. Então, assim, todo mundo sabe que a gente é capaz de decorar um monte de coisa, mas isso é feito de uma forma tão mecânica que 2, 3 dias depois a gente não se lembra mais. Sem contar que é traumático, né? Quando a gente precisa estudar para uma prova, decora, a gente se sente muito ansioso e inseguro. E aí, logo depois a gente se esquece, porque aquilo é muito traumático. A gente colocou muita adrenalina naquele processo, né? Diferente da aprendizagem que é feita de forma alegre, feliz, tranquila, que coloca todo o sistema dopaminérgico em ação, né? Quem nunca disse isso, né? Presta atenção, menino! Mas atenção se aprende? Atenção é ensinável. Pior que é. Eu não sabia. Agora, como é que é isso, né? O que é atenção? Bom, primeira coisa que a neurociência fala é que a atenção é a capacidade que nós temos de filtrar informações de diferentes pontos, né, do processo de percepção que a gente tem. Quando a gente usa o nosso sistema sensorial, a gente filtra informação visual, auditiva, principalmente. E aí, o que acontece? A gente responde aos estímulos que a gente recebe, que nós consideramos mais significativos, mais importantes, em detrimento de outros. Nós temos essa capacidade, né, de filtrar a informação. Então, olha só, a gente consegue perceber alguma coisa e não dar atenção para outra coisa dentro do processo de cognição. Por quê? O nosso cérebro, ele, na pequena infância, não tem a parte do córtex pré-frontal desenvolvida. Isso é um processo que vai acontecer até por volta dos 19, 20 anos. E nós já vimos na segunda aula que a atenção e a cognição, elas se processam na frente, no córtex pré-frontal. Então, nós não podemos esquecer que as crianças pequenas não têm capacidade de prestar atenção por muito tempo. A gente já vai falar mais sobre isso. Então, resumindo, a gente pode dizer que o sistema nervoso ele é capaz de selecionar informações que chegam por meio dos órgãos sensoriais, dirigindo a atenção para aqueles lugares que a gente quer que sejam relevantes, né? E garantir a interação eficiente. Por quê? Por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa e aí passa uma moto barulhenta na rua. Eu ouço aquilo, mas eu estou prestando atenção na conversa, então eu sou capaz de filtrar a informação, de negligenciar aquele som que eu não quero ouvir, né, de responder ao estímulo que eu estou atento. Então é importante a gente entender essas questões. E aí a gente pode falar um pouquinho das características da atenção. Que eu disse agora há pouco. Nós somos capazes de controlar a atenção. Nós podemos escolher qual estímulo que nós vamos receber atenção e qual aquele que a gente vai ignorar, né? Outra informação importante, existe uma discussão muito grande dizendo que o ser humano é capaz de prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. A neurociência fala que não, que o nosso cérebro ele é seletivo.
ele não tem a habilidade de atender a diferentes estímulos ao mesmo tempo, com a mesma qualidade e a mesma intensidade. Então, não é possível ter o mesmo foco atencional para duas coisas. Ou, ora eu presto atenção em uma coisa, ora eu presto atenção em outra coisa. Agora, simultaneamente, não é possível. E quem diz isso são os exames de ressonância em cérebros vivos que estão recebendo estímulos, né? Antigamente não se podia ter essa certeza. Hoje existe muita informação da neurociência baseada em evidências, que é muito diferente. E claro, essa informação número 3, que é da capacidade limitada, isso nós sabemos muito bem, né? Então, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada para prestar atenção com integridade. Depois de um determinado tempo, a gente começa a se desviar daquela atenção, outros estímulos começam a nos chamar a atenção, e isso é um processo natural. Então, quanto mais desenvolvido estiver o córtex pré-frontal da pessoa, do adolescente, do adulto, mais capacidade ele tem. Agora, não podemos esquecer que os pequenos, lá na pré-escola e na educação infantil, no Fundamental 1, têm uma capacidade bem mais limitada, porque o córtex pré-frontal deles não está totalmente desenvolvido. Nós temos, além de todas essas informações sobre atenção, nós temos uma atenção que ela é involuntária, automática, não depende de você querer prestar atenção. Quando você percebe, você já estava atento naquilo, a gente já vai ver isso. E tem uma outra que é controlada, que eu consigo, né, manter o foco, prestar atenção. Então vamos lá, a involuntária é aquele tipo de estímulo, por exemplo, que acontece muito em construção civil. Esse é um ótimo exemplo. Por exemplo, tem uma obra do lado da sua casa, do lado da sua escola. Cada hora acontece um barulho diferente. Mais alto, mais baixo, mais grave, mais agudo, mais duradouro, mais rápido. E existe um estudo que diz que os ruídos de obras de construção civil são aqueles que mais causam estresse no cérebro, porque eles são fortes, novos, e eles são provocados pela nossa incapacidade de controlar na hora de receber esse estímulo. É involuntário, por mais que você não queira prestar atenção, você acaba prestando atenção naquilo. E vejam, eles não organizam o nosso comportamento. Então, estímulos desordenados não organizam o comportamento. Nós precisamos ter muito cuidado com quais são os estímulos que nós vamos proporcionar para desenvolver as capacidades de atenção e memória das nossas crianças. Logo, a gente vai falar sobre isso também. Então, esse tipo de atenção involuntária, ela desperta o interesse por algo, mas logo depois você deixa para lá. Você está ali trabalhando, acontece um acidente, dá um estouro, né? Um estrondo. A gente olha para aquele lugar e depois a gente volta a fazer o que a gente estava fazendo. Então, a gente consegue perceber que ele é instável, né? Porque a gente responde de maneira diferente para cada barulho desse forte, novo, né? Então, é uma memória, é uma atenção involuntária, que a gente não consegue controlar. Mas vamos falar sobre um outro tipo de atenção que está sob nosso controle, e é essa que a gente precisa refinar. Ela é desenvolvida pela ordenação, nomeação das ações. Olha que legal esse exemplo. Quando eu digo para uma criança, primeiro, eu olho para ela, falo calmamente, né? E falo devagar. Por exemplo, pegue devagar a caneca
segure pela alça e beba com calma. A fala de um adulto, ó, ensina a criança a focar a atenção e aí vai ajudar essa criança a desenvolver uma atenção que a gente já vai falar que é a atenção seletiva. Então vejam, essa organização ela acontece mediada pela linguagem. Ela é muito importante, então depende muito da interação que a gente faz, da maneira como a gente fala, do comportamento que a gente usa quando vai falar com a criança, né? Então, como a gente organiza essa fala. Vejam que parece uma coisa simples, né? Ou mecânica, mas não é. Isso ajuda a desenvolver a atenção seletiva da criança. E a atenção voluntária, ela está relacionada principalmente, ó, ao contexto e às expectativas do indivíduo, às características dos estímulos, a relevância da tarefa executada, a motivação e as experiências anteriores. Então, olha só, vamos dar um exemplo bem simples que acontece com a gente. Algum curso me chamou a atenção. Por que me chamou a atenção? Né? Porque existe um conteúdo e um contexto que eu tenho algumas expectativas, que inclusive eu tenho algumas experiências anteriores sobre aquilo, ou curiosidades, né? Então, isso vai requerer de mim os estímulos que eu vou receber para poder prestar atenção nisso, me engajar nisso, né? Então, depende muito de como esse curso, vamos supor que é um curso que você vai fazer, né? De como que esse curso vai ser dado, por quem vai ter dado, né? Que tipo de motivação você tem para fazer esse curso e essas experiências anteriores também. Então, a nossa atenção, ela se desenvolve, mas ela tem relação com uma série de outras coisas, depende de outras coisas. E aí, agora, a gente fala sobre aquela atenção que eu falei, que é a seletiva e a sustentada. A seletiva é um tipo de atenção que ela é capaz, né, de privilegiar um estímulo em detrimento de outro. Por exemplo, é igual eu falei para você, a gente está fazendo uma atividade, fazendo um trabalho na sala de aula e passa um carro lá fora com uma música alta, né? Então, esse tipo de seleção é a capacidade que a gente tem de ouvir aquele som, mas de a gente continuar prestando atenção no que a gente estava fazendo, né? E a sustentada é um tipo de atenção que a gente consegue manter o foco nela por um determinado tempo. Isso é um processo construtivo, como eu falei, a gente precisa trabalhar isso com as crianças. E tem a atenção alternada, que é aquela que uma hora a gente está prestando atenção em uma coisa, outra hora está prestando atenção em outra. E por último, a atenção dividida, que ela pode ser uma atenção que você desempenha no automático, que ela é involuntária, e outra que ela é controlada, que ela é voluntária, né? Então, o importante de tudo isso é a gente saber que existem vários tipos, existem características e existem formas de a gente ajudar as crianças a desenvolver a atenção. Então, vamos lá. Mas antes de falar isso, eu achei interessante fechar esse pedaço com uma frase de Vygotsky, de uma obra dele que foi publicada em 96, que diz assim, olha o que ele fala. A atenção é um processo puramente orgânico,
de crescimento, maturação e desenvolvimento dos aparatos nervosos e das funções da criança. Claro que todos sabem que nem Piaget, nem Vygotsky, nem Vallon falavam de neurociência, né? Mas vocês perceberam que lá na videoaula 2, vocês leram um texto que vai falar sobre várias questões da neurociência na perspectiva desses autores e como eles entendiam isso. Então, vejam, na perspectiva da neurociência, eu posso dizer que Vygotsky disse: a atenção é um processo de desenvolvimento orgânico, neural, de amadurecimento neural. Tá vendo? De crescimento, maturação e desenvolvimento. O cérebro, ele amadurece, sim, ele não está plenamente desenvolvido na pequena infância. Do quê? Do sistema nervoso, né? E das funções da criança. E são outras que nós vamos falar depois. Então, vejam, vocês também são neurocientistas, vocês também fazem neurociência. Agora, é o que eu sempre digo, se sabemos exatamente quais são os objetivos que queremos atingir com esse conhecimento científico. Sabemos? Lembram que na primeira videoaula deixei um texto de o que a escola precisa saber sobre neurociência, da professora doutora e neurocientista Carla Tiepo, da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Esse texto que vocês leram, é a porta de entrada para quem quer ser curioso sobre neurociência. E lá, além de outras coisas que foram ditas, existe essa questão que fala sobre como orientar a manutenção da atenção e incentivar de forma sistemática em bebês e nas crianças. Então, agora, ok, aprendi um monte de coisa sobre memória, sobre atenção, involuntária, voluntária, sustentada, seletiva, ok. Tá, e o que eu faço com isso, né? Que é o que a gente quer saber, né? Então, vejam, como que eu posso desenvolver a atenção? Nesse pequenino recorte do texto, fala lá, narrativas e canções, pequenas histórias. Se vocês se lembrarem, vocês podem prestar a atenção e verificar que em uma das aulas da Carmen, ela vai sugerir uma série de atividades lúdicas que nós podemos fazer com as crianças para desenvolver a consciência fonológica. Então, o desenvolvimento da consciência fonológica está totalmente interligado com o preparo do desenvolvimento da atenção. Olha só, uma outra questão que ela traz ali no texto, que onomatopeias. Vejam que bacana. A gente sabe que é uma figura de linguagem que reproduz um som de um fonema ou de uma palavra. Então, imaginem a infinidade de sons e ruídos que nós podemos ajudar as crianças a aprender a ouvir, a prestar atenção, a nomear esses sons. Todo tipo de ruído, né? Gritos agudos, graves, de pessoas, né? De aves, enfim. Cantos de pássaros, vários sons de animais, né? Então, nós temos o boi, o gato, o cachorro, o cavalo, enfim. Certamente vocês conhecem todo esse repertório, mas eu digo que é muito importante desenvolver o sistema sensorial, o sistema auditivo, a atenção das crianças para que a consciência fonológica prepare essas crianças para a alfabetização. Olha que caminho bacana, né? Então, sons da natureza, da chuva, de cachoeira, do vento, barulhos de máquinas, todo tipo de máquinas, né?
barulhos de carros, de motos, de trator, de caminhão, os sons do corpo, né? O timbre das vozes, né? Então, todos esses fazem parte de um repertório de onomatopeias que podem ser trabalhadas muito lá na educação infantil, principalmente em 4 e 5 anos, né? Produzir vários tipos de sons, né? Com frequências diferentes e também com ruídos competitivos, né? Por exemplo, você coloca uma música e coloca um outro som de barulho de batendo, de martelo, e ora você pergunta para a criança o que você está ouvindo aqui, o que você está ouvindo ali, porque isso vai ajudar a criança a desenvolver a atenção seletiva e sustentada. E para tudo isso existe uma parada. Estão vendo aí? Alguém se reconhece do que a gente está falando? Nós estamos falando de sono. Sabiam que nada do que a gente falou até agora pode acontecer em noites mal dormidas? Pois é. Você sabia que 1/3 do tempo da vida você passa dormindo? E que o sono é um estado altamente organizado, gerado por componentes relacionados ao comportamento e ao sistema nervoso. E mais, não dormir ou dormir mal dificulta a realização de todas as atividades cognitivas e motoras também. Existem estudos que comprovam que a privação de sono pode causar morte mais rapidamente do que a privação de alimento. Gente, dormir é muito sério. Então vamos ver o que acontece quando a gente dorme. Porque o processo do sono, os ciclos do sono, as fases do sono, uma noite bem dormida, de no mínimo 8 horas de sono, faz toda a diferença para o cérebro. Vejam ali, nós temos na fase 1 que acomete 5% do tempo que a gente dorme, que é exatamente a transição da vigília para o sono. Então, assim, 5% desse período de 8 horas é o que é quando a gente adormece. E aí, de 45% a 55% dessas horas de sono são o início do sono chamado não REM, que é a parte do sono mais pesado. Quando a gente está cansado, a gente faz um sono, né? Fala, nossa, parece que eu dormi uma noite inteira, porque você dormiu essa fase do sono mais pesado. E aí, na fase 3, de 3 a 5%, olha lá, é o início de um sono profundo e o processo de recuperação fisiológica do organismo. Durante o sono acontecem muitas coisas, inclusive uma faxina em vários lugares do corpo e do cérebro. E aí, na fase 4, que é 20%, é um estágio de sono profundo com uma diminuição de frequência cardíaca e da pressão arterial. Então, há quase que, vamos supor, o organismo ele dá uma relaxada, né? Aí vem a parte mais importante do sono, que é o que eles chamam de REM. REM, em inglês, seria a tradução de rápido movimento dos olhos, né, que é uma fase do sono que é chamado de restaurador. Aqui, ó, justamente por causa desse movimento dos olhos, né, e acontece uma imensa atividade cerebral. Os estudos afirmam que durante o sono REM é que acontece o aprendizado e a priorização da ativação das redes neurais. Então, dormir
é muito importante, faz muito bem para todo ser humano. Vejam que numa revista Neuroeducação tem uma reportagem falando sobre quanto tempo na cama. A Fundação Nacional do Sono nos Estados Unidos fez o estudo e colocou num gráfico aqui. É claro que nós sabemos que os recém-nascidos, os bebês e as crianças até 5 anos de idade dormem mais do que as outras pessoas, porque eles estão com o cérebro em plena ativação neurológica e em desenvolvimento. Então, eles precisam dormir muito. E depois existe uma diminuição no número de horas de sono. Então, quanto mais idade a pessoa tem, menos necessidade ela sente de dormir. Mas vejam que nós estamos falando aqui, ó, de rotinas de sono, né? De sono durante o dia. As crianças pequenas precisam muito dormir. O sono e os sonhos ainda são um grande mistério para a neurociência e para outras ciências. Não se sabe exatamente o que acontece. Mas a hipótese mais simples é que o sono ele faz uma restauração, uma recuperação, né? Uma faxina aí no organismo. Pensa-se que talvez, né, para restabelecer esses débitos energéticos, mas de verdade não existe um consenso ainda sobre exatamente o que acontece durante o sono. E aí eu trouxe para vocês aqui uma curiosidade que é interessante, que é assim, esse é um link de um acesso que você preenche e preenche um questionário para saber se você é vespertino, intermediário ou noturno. Por quê? Porque a gente sabe que existem pessoas que gostam de acordar muito cedo e de dormir muito cedo. Elas são diurnas, matutinas. Existem pessoas que são noturnas, elas gostam de acordar mais tarde e produzem muito durante a noite. Durante o dia elas gostam de dormir. Isso não é uma escolha, isso não é birra de crianças, de adolescentes, de adultos. Isso é uma condição particular de cada um. Infelizmente, isso não é muito bem visto, porque existe uma cultura de que nós temos que produzir de dia e dormir à noite, mas não necessariamente. Então, é importante a gente aprender a respeitar. É claro que existe, a maioria das pessoas trabalham, produzem durante o dia e dormem à noite, mas existem pessoas que fazem o contrário. E para terminar essa nossa videoaula, eu trouxe para vocês um vídeo do YouTube do Geraldo Peçanha, que esteve com a gente no congresso, que ele vai falar sobre memória e aprendizagem. Eu gosto do discurso dele porque ele fala de um jeito muito fácil e bem tranquilo para a gente entender. E aí tem uma outra curiosidade que é um teste da sua atenção. Fica a dica aí para quem tiver mais interesse em saber algo mais. Na próxima aula nós vamos falar sobre funções executivas, outro assunto altamente interessante para a gente trabalhar com as crianças. Até lá!